Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma experiência nova aí pra gente, sobre o pedido do comandante Thales, que é o nosso coordenador aqui, e da nossa equipe de marketing, o Carlos. Vamos tentar iniciar aí um canal agora voltado para o YouTube, onde a gente pode explorar um pouco mais os temas relacionados à cirurgia plástica. Para abrir esse canal agora, um tema que foi sugerido, que tem sido muito buscado no nosso consultório, tem sido a questão do remodelamento costal associado a protocolo de jato de plasma. Eu acho realmente que isso talvez seja um tema que está em voga nesse momento na plástica, talvez um dos temas mais procurados, muitos pacientes curiosos, querendo entender um pouquinho mais. Eu vou tentar aqui num vídeo rápido tirar um pouco das dúvidas que apareceram no nosso consultório. São 9h10 da noite agora e vamos tentar então falar um pouquinho sobre esse tema. Quando você pensa em acinturar uma paciente, você tem alguns pontos que você tem que melhorar nela. Então, normalmente se fazia a lipoaspiração, pensando principalmente em região de dorso. Com a lipo, eu trato o primeiro problema que eu tenho na paciente. O primeiro problema que eu tenho é a questão do volume, então aquela gordurinha. Normalmente, toda paciente, pode fazer o teste agora, pega aqui nessa região, aperta, provavelmente vai ter uma gordura. Por mais magra que a paciente seja, sempre tem uma gordurinha ali que dá pra gente aspirar ela. Normalmente utilizamos a lipotrações para nos auxiliar um pouco mais, ter um pouquinho mais de segurança. E quando você retira esse volume, você já começa a dar a curva para o paciente. Porém, um problema que era encontrado é que muitas vezes você tira ali um pouquinho daquele volume e apesar de estar tirando aquele volume, no pós-operatório a paciente ainda não tinha toda aquela cintura, apesar da gente retirar uma quantidade significativa de gorduras. Quando começa a sair os primeiros tratamentos para retração, principalmente tratamentos mais efetivos, onde entra lipo-laser, os protocolos de jato de plasma, com a retração que ocorria, você percebe que não formava a cintura, que ela não ficava tão desenhada, porque a pele descia, ficava presa próximo à crista celíaca, juntava, não tinha retração e com isso não conseguia marcar tanto a cintura. Com base nisso, e principalmente depois do protocolo de jato de plasma, começamos a ver uma formação de cintura muito maior. Então aquela paciente que antes ela tinha um pouco de gordura, mas já tinha alguma flacidez, porque ela tinha sido mãe, era uma mulher que às vezes já tinha um pouquinho de flacidez já estabelecida, não dava para melhorar muito aquela questão da cintura da paciente. E com o protocolo de jato de plasma, começamos a ver cinturas cada vez mais desenhadas. Outra queixa também que as pacientes apresentavam nessa época, era aquela gordurinha, uma sobra de pele, que na hora que colocava o sutiã, um biquíni, dobrava. Com os protocolos de jato de plasma, começamos a ter uma melhora nessa queixa. Já tínhamos uma arma para realmente atacar essa flacidez e melhorar aquela queixa, melhorando a autoestima da paciente, ela se sentir mais livre em relação às roupas que ela poderia usar. Mais recentemente, surge o remodelamento costal. O que é o remodelamento costal? O nosso tórax, as duas últimas costelas dele, a 11ª e a 12ª costela, são chamadas de costelas flutuantes. Por quê? Elas não estão ligadas na parte anterior da caixa torácica. Elas saem da coluna, da nossa coluna vertebral, e param um pouco antes de chegar na região anterior. Existe, abaixo dela, da próxima estrutura óssea, é a crista ilíaca da paciente. Quando a crista ilíaca era muito próxima da região dos arcos costais, por mais que você limpasse aquela região, tirando volume, usasse um protocolo de jato de plasma para retrair, algumas pacientes tinham uma distância de 2 dedos. Então, quem limitava a cintura dela era o arcabouço costal da paciente. Principalmente aquela paciente que já foi mãe, às vezes é uma paciente magra que malhou a vida inteira, tem uma estrutura delicada, virou mãe, engravidou, na hora que ela engravidava, para acomodar o filho dela, acomodar o fetinho, o útero ia crescendo, aquela costela abria para poder acomodar melhor. Depois da gestação, a costela continuava aberta, você fazia o procedimento nela, mas não conseguia dar tanta cintura. Ah, doutor, eu tinha mais cintura quando eu era mais nova. Tinha, porque a sua costela era um pouco mais fechada. Com o remodelamento costal, a gente vai até a costela, essas duas costelas flutuantes, muitas vezes até uma costela acima dessa, que é a 10ª costela. Você faz um que é chamado de fratura em galho verde. Através de um aparelho, você encosta um pluguezinho nele e dispara ondas ultrassônicas. Isso causa microlesões, de modo que você consegue reposicionar aquela costela.
Na verdade, a paciente já sai com mais cintura, mas depois ela começa a usar o espartilho, e conforme ela vai querendo mais cintura, a gente vai dando para ela vai apertando. Eu tenho paciente já hoje que no consultório ela já está com uma cintura bem legal e ela optou, não está nem com 2 meses, dá para ganhar a cintura até o 3º mês, ela não tem nem 2 meses de cirurgia, ela falou, não, já estou com a cintura que eu quero e eu não quero apertar mais o meu espartilho, que pra gente foi uma surpresa, eu chegar no limite da onde a paciente quer de cintura. O remodelamento, principalmente para essas mulheres que já foram mães, que já têm essa estrutura um pouco alargada, que nunca tiveram muita cintura, realmente ele veio para mudar. Um outro fator que ele joga novo para a gente é que mesmo aquela paciente que tem uma distância boa entre a crista ilíaca e o arcabouço costal, quando você dá muita cintura para ela, se aquelas costelas lá em cima estão muito abertas, elas estão aqui, a crista ilíaca está aqui, eu tenho esse espaço para dar cintura, e eu a cinturo bem, ela tem uma quebra que não é tão suave. Então a cintura dela vem, de repente ela entra para dentro e não dá aquele aspecto tão natural. É a chamada cintura de Barbie. Então, com o remodelamento costal, para essas pacientes, eu consigo tornar a transição muito mais suave, ela vem com uma cintura muito mais alta. Realmente, ele muda bastante. Junto a ele é associado outros protocolos, como por exemplo lipoenxertia muscular, lipoenxertia glútea, como o protocolo SIME, por exemplo, que dá muito mais cintura para o paciente, acaba valorizando muito mais a cintura, e realmente assim, foi uma quebra de paradigma. Eu comecei a ver casos que antes eu não via. Então hoje eu realmente consigo dar mais cintura, eu consigo alcançar resultados em pacientes onde eu tinha algumas limitações antes, e realmente para a gente tem sido muito prazeroso, tem tido muita procura aqui no consultório. Hoje falei praticamente só disso, o atendimento inteiro, e espero realmente que a gente consiga cada vez mais evoluir na plástica, evoluindo e alcançando resultados que não eram possíveis sem essas tecnologias. Tem muita coisa nova chegando, existe já remodelamento costal pegando até o 10º arco costal. Não é algo ainda no Brasil, é algo ainda que está em estudo, que provavelmente entra assim no Brasil, mas que por enquanto ainda não entrou. Mas tendência, não tem jeito, tecnologias vão surgindo, vão melhorando as técnicas, temos que ir acompanhando, porque isso realmente nos possibilita dar resultados muito melhores para nossos pacientes, conseguimos alcançar resultados que antes não alcançavam. Espero de verdade que vocês tenham gostado bastante, apesar do cansaço aí depois a gente estar tentando todo esse tempo. É bem legal estar aqui com vocês, eu gosto bastante de criar esse conteúdo, espero que vocês gostem, espero que eu consiga informar bastante vocês, espero que eu consiga trazer bastante conhecimento, até para quem chega já chegar com um conhecimento prévio, já decidir se quer ou se não quer aquele procedimento. E agradeço de coração, todos vocês estão aí, agradeço a minha equipe de marketing, minha equipe de gestão, que tem feito toda a diferença aí pra gente. E muito obrigado de coração a todos os pacientes que confiaram a gente. Batemos mais de 100 protocolos já de plasma executados já. Gratidão imensa a todos vocês que confiaram, a todos os nossos pacientes. Muito obrigado, vamos continuar criando bastante vídeo aí para vocês. Se gostou, curte, se inscreve. Deixe um comentário, se tiver perguntas, deixe as perguntas, vou adorar estar recebendo todas elas. Vou para casa hoje, prometo ficar só respondendo as perguntas. Muito obrigado.